todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá a vocês, eu tenho uma surpresa maravilhosa nessa tarde, ou nessa manhã se você está vendo, ou nessa noite se você está vendo, porque estamos gravando aqui e vai permanecer no ar. Eu quero desejar a você toda a felicidade, toda a paz e que nós vamos compartilhar com você da Palavra de Deus. Nós temos um convidado especial, o pastor Mike Bravo. Ele é de Dallas, uma das maiores igrejas hispânicas dos Estados Unidos, de Dallas principalmente. E ele está aqui conosco para compartilharmos juntos da Palavra de Deus e falar do amor de Deus aqui. Eu tenho certeza que palavras vão tocar o seu coração e eu sei que você não será mais a mesma pessoa depois que você ouvir o que nós vamos falar aqui. Pastor Mike, é uma honra ter o senhor conosco. É uma honra poder te receber com todo amor e carinho. E o senhor tem liberdade para cumprimentar os nossos telespectadores e saudar eles com a paz do Senhor Jesus. Você está com a palavra. You have the word. I want to thank you, Pastor Celio, for the opportunity that you gave me to be here. Quero te agradecer, Pastor Célio, pela oportunidade de estar aqui. It's an honor to be here, É uma honra estar aqui. and it's an honor to see what God is doing here in Brazil. E é uma honra ver o que Deus está fazendo aqui no Brasil. I can see the way you are leading the church Posso ver a forma como o Senhor está guiando, liderando a igreja aqui, and the right way, na forma correta, where the presence of the Holy Spirit is so powerful. aonde a presença do Espírito Santo é tão poderosa. And I can feel the love, the God in church, and the leadership, and your message, and the whole environment. E eu posso sentir o amor e o poder de Deus na liderança, nas pessoas, em toda a igreja, em todo o ambiente. And I think that is very, very important because the Bible says that without love, we're nothing. E eu acho que isso é muito importante porque a Bíblia diz que sem amor nós não somos nada. And thank you very much for Muito giving me the obrigado opportunity. pela oportunidade de estar aqui. O seu nome já diz, Mike Bravo. Your name already says, Mike Bravo. A sua origem não é americana. Your origin is not American, right? Correct. Correto. I born in Peru. Eu nasci no Peru. Eu acredito por estar desbravando nos Estados Unidos, pregando para americanos, para hispânicos. I believe that how you are preaching in America for Hispanic Mostra people, a for bravura Americans, que tem no seu coração. this shows the braveness that you have in your heart. Eu acho que é por isso, Mike Bravo, I think that is the reason, Mike Bravo, right? Wow. Thank you very much. Muito obrigado. por causa do tamanho dos desafios. Because the challenges are so great, right? Yes, sir. Me fala Sim, um pouquinho senhor. da sua igreja lá em Dallas. Tell me a little bit of your church there in Dallas. Sure. So we are a Christian church, Nós somos uma igreja cristã, non-denomination. não denominacional. We believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. And 8 years ago, God called us, me and my wife, for the ministry. E 8 anos atrás, Deus chamou a nós, a mim e a minha esposa, para o ministério. So following God's instruction, we started the church in the living room of my house. Então, seguindo as instruções do Senhor, nós começamos a igreja na sala de estar da nossa casa. After 40 days fasting, Depois de um jejum de 40 dias, God showed us the building that we have to go and rent. Deus nos mostrou o prédio que a gente deveria ir e alugar. So we went to walk around the city trying to find the Então, nós place. fomos andando ao redor da cidade tentando encontrar aquele lugar. And we weren't able to find it. E nós não conseguimos encontrar. In our way back home, E quando a gente estava no caminho de volta para casa, 8 minutes from my house, we saw a church in the corner. a 8 minutos da minha casa, nós vimos uma igreja em uma esquina. And we look at that church, and it looks like the church that God showed us in dreams. E nós olhamos para aquela igreja, ela parecia com a igreja que Deus tinha mostrado nos nossos sonhos. So we decided to go and talk to the Então pastor. nós decidimos ir e falar com aquele pastor. And the pastor, at the time, he tell us that he's not renting the church, E o pastor naquela época disse que ele não estava alugando a igreja, but he was talking to us. mas ele estava conversando conosco. And during the conversation, E durante a conversa, God showed me a spirit of death inside of him. Deus me mostrou um espírito de morte dentro dele.
And I asked him if he let me permission to give him what I saw on the Spirit. E eu perguntei se ele me dava permissão para compartilhar com ele o que eu vi no Espírito. And he was from the Lutheran denomination. E ele era de uma denominação luterana. They don't believe in those things. Eles não acreditavam nessas But coisas. he has said and he gave me permission to Mas tell him. ele disse e ele me deu permissão para dizer a ele o que eu vi. And I told him that I see suicide. E eu disse a ele que eu vi suicídio. And I told him that God hear his prayers E eu disse a ele que Deus ouviu as orações dele and he will help him. e que ele o ajudaria. So we say bye-bye. Então nós dissemos tchau. And after 2 weeks he called me. E depois de 2 semanas ele me ligou. And he said, come to my office. E ele disse, venha ao meu escritório. And he shared with me that when we pray for E him, ele compartilhou comigo que quando nós oramos por ele, he was amazed that we didn't know him, ele ficou maravilhado porque nós não o conhecíamos, but he was having those problems. mas in ele his estava life. tendo aqueles problemas na vida dele. That ministry needs around $60,000 per month to work, to be running the ministry. $60,000 he needed. E ele precisava de $60 mil por mês para continuar com o ministério em funcionamento. The day that we talked, E no dia que nós conversamos, he only had $8,000 in ele the só bank tinha account. $8 mil na conta bancária. His worship leader left. O líder de louvor e adoração dele tinha The saído. director of the school left. O diretor da escola dele tinha saído. And he was thinking to kill himself. E ele estava pensando até em matar a si mesmo. But he decided to believe what we said. Mas conforme ele decidiu acreditar no que dissemos, He embraced the word of his coming from God. ele abraçou aquela palavra como vinda de Deus. And the first week E na primeira semana, after we pray for him, depois de que nós oramos por ele, his finances start jumping as up to finanças dele $75,000. começaram a saltar até $75 mil. So that's why he thought that it was that what we said comes from God. Então é por isso que ele pensou, parou e percebeu que o que nós falamos era de Deus. And he gave us the key of the church E ele nos deu a chave da igreja. and said, use the church. E ele falou, usem a igreja. That was at the third month we start work the church in my house. Isso era o terceiro mês depois que a gente tinha começado a igreja na nossa casa. At the third year, E no terceiro ano, God gave us the faith and a word to it was time to buy our own building. Deus nos deu uma fé e uma palavra de que era hora de comprar o nosso próprio prédio. We decided to be obedient Decidimos ser obedientes and we bought our own building. e compramos então o nosso próprio prédio. We were only 25 people at Nós that time, tínhamos ali 25 pessoas nessa época. and a lot of pastors they thought we were crazy E muitos pastores acharam que éramos loucos, and we were irresponsible. que éramos irresponsáveis. And they say, "Why Pastor Mike bought a church? E eles falaram, por que, Pastor Marco, compraram uma igreja? You only have 20 people." Você só tem 25 pessoas? And I respond, E eu respondi, "If God gave me the instruction, se Deus me deu instrução, I won't pay the church. He eu não will vou pay." pagar a igreja, Ele vai pagar. And until today, we E almost até pay in hoje, full the church. nós pagamos quase toda a igreja. So and now we have 8 years in the ministry. Então agora nós temos 8 anos no ministério God gave us a word for the e church, Deus nos deu uma palavra para a igreja. house of paternity. Casa de paternidade. And that's what we're trying to teach the congregation. E isso é o que nós estamos tentando ensinar à congregação. That we simply are the channel of Que the nós love of God. somos simplesmente o canal do amor de Deus. Because if we see everyone Porque se nós vermos todos and we love with the love of e se God, nós amarmos com o amor de Deus, everything will be perfect. tudo vai estar preparado. As pessoas que estão ouvindo nós, The people that are listening to us. tem alguém que está pensando assim. Eu acho que eu tenho uma obra para me fazer. E está pensando dentro de uma igreja de sair daquela Is igreja thinking of leaving the church e arrastar algumas pessoas com and eles. pulling a few people with them. Foi assim que começou na sua igreja? Was like that your church Você started? deixou um caminho aberto para você voltar da onde você saiu? Did you leave a path or a door opened in the place that you left to walk back? Ou Deus te deu um ministério? Or did God give you a Começando com ministry? você. Starting just with yourself. Well, I think we start from zero, right? Nós começamos do zero, correto? Zero. With Do only zero. 2 people. Só tínhamos 2 pessoas. Eu digo isso porque nós podemos ajudar algumas pessoas And I tell that because we can help a que few estão sendo people enganadas that pelo are being diabo. deceived by the devil.
por causa de inveja, because of envy, de ciúmes, because of jealous, e de ganância, because of greed. eles estão dentro das suas They are igrejas inside their churches, e eles pensam em ter a própria igreja and they think in deles. having their own churches. E muitos no Brasil And fazem several in assim. Brazil do like that. Eles dividem uma igreja They para criar uma outra divide igreja. a church to create another church. Não foi isso que aconteceu It com was not você. like that happened to you. Se não teria a mão de Deus igual Because tem. instead that you could not have the hand of Pois God eu like you estive have, lá because I was e eu there vi tudo isso and I acontecer. saw all of that happening. O que você falaria para essas pessoas What could you tell to those que querem people começar uma obra that want to start a work, deixando machucado alguém para trás? O que leaving você falaria someone para hurt eles? behind? Starting in a Leaving, church. in the church that they left, stealing people. Well, I think it's very important that we have to have God's instruction, Eu acho que é muito importante nós termos a instrução de Deus, because we can feel emotional ready to open a church, porque nós podemos nos sentir emocionalmente prontos para abrir uma igreja, but sometimes we're not ready. mas às vezes nós não estamos prontos. And I think before we start a church, E eu acredito que antes de começarmos uma igreja, we have to submit ourselves to a higher authority. nós temos que nos submeter a uma autoridade superior. And I think the pastor is the qualified person to reveal God's calling. E eu acredito que o pastor é aquele que é a pessoa qualificada para revelar o chamado. I think if you wanna start a church, you need to talk to your pastor E eu acho que se você quer começar uma igreja, você precisa conversar com seu pastor. and let him tell you if it's the time or probably it's not yet the time. Você tem que deixar que ele te diga se é o tempo ou se às vezes não é o tempo ainda. I think submit ourselves to an authority, it's vital. Eu acho que é vital submeter você mesmo a uma autoridade. Even Jesus, when they come to earth, Então entenda que Jesus, quando ele veio à Terra, he submit to the Baptist. ele se submeteu a João Batista. And I think it's a change of authority E houve uma mudança de that we autoridade. have to follow. Mas nós temos que seguir. If we start doing something wrong, Se nós começarmos a fazer algo errado, we will duplicate it. nós vamos duplicar isso. So that's why it's important Então é por isso que é to do importante right construir since corretamente, the beginning. desde o princípio. That's what I think. É isso que eu penso. Essa é uma palavra maravilhosa. This is an amazing word. E eu acredito que vai esclarecer para muitas And I believe pessoas that this will clarify to so many people que às vezes têm desejos. that sometimes has desires. Mas eu acredito como Paulo e Barnabé But I estavam na believe, igreja. like Paul and Barnabas was at E o church. Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra. The Holy Spirit said, separate for me Paul and Barnabas for the work. Eles não ficaram junto com os They were apóstolos, not with the apostles, mas eles foram para os but gentios. they went to the Gentiles. E foi um sucesso o And it ministério was de Paulo. successful, the ministry of Paul. Mas foi o Espírito Santo que But it was disse. the Holy Spirit that said. E algumas pessoas And a few people diz que foi o said Espírito that Santo que it disse, was the Holy Spirit that said, sem que não foi o but Espírito it was Santo not que the Holy disse. Spirit that said. Correct. Qual o perigo que você acha que tem What is the danger that you para uma think it pessoa que is está fazendo algo for someone that is doing que something diz que foi o Espírito Santo que that says falou, the Holy sendo Spirit que ele não said, falou? but he didn't say? I think is a failure. É uma falha. God told me something powerful the other day. Deus me disse algo poderoso no outro dia. He said, "Never build your future, Ele disse, never build? Never build Nunca your construa o future. seu futuro making decisions, tomando decisões but something emotional. através de emoções. Do it Faça isso by divine direction." só através de direções de Deus. So most of the people that they are in church, A maior parte das pessoas que estão na igreja, they move by feelings. eles se movem por sentimentos. And if they are not filled of the Holy Spirit, E se eles não forem cheios do Espírito Santo, if they don't have plenty of presence of God, se eles não têm bastante da presença de Deus, if they don't pray, se eles não orem, they don't fast, se eles não jejuam, they don't read and meditate in the se eles Word, não leem e meditam na palavra de Deus, it's easy to make decisions by emotion. é muito fácil tomar decisões com base nas emoções. That's why it's important to get in the presence of God É por isso que é tão importante entrar na presença de Deus and make sure that God is the one who e garantir is directing us. que Deus seja aquele que te dirige. That's why a spiritual leader Isso é o que um líder espiritual is the most important person in our life é por isso que um líder espiritual é a pessoa mais importante que tem na nossa vida. because he feeds our faith. Porque ele alimenta a nossa fé. Você vê lá nos Estados Unidos essa mesma condição que eu estou falando para você,
que existe fortemente aqui no Brasil, lá também tem esse problema? Do you see in USA also the same condition as I'm saying that there is here in Brazil? I think it's everywhere. Eu acho que isso é em todo lugar. You were talking today during lunch, O senhor estava falando hoje durante o almoço. and I had kind of like experience with what you were telling us. E eu meio que estava vivendo aquilo que o senhor estava falando para nós. That was a spiritual son Tinha um filho na fé that I love with all my heart. que eu amei de todo o meu coração. Open the doors of my Abria as house. portas da minha casa. Sit down at the table. Sentava na mesa comigo. I was so proud about him. Eu era tão orgulhoso dele. I was able to see his potential, Eu podia ver potencial nele, but he couldn't handle correction. mas ele não podia lidar com correção. And with one correction, E com uma correção, his heart get infected, o coração dele se tornou infectado. and the flesh start growing. E a carne começou a crescer. And I think when the flesh grows, E eu penso que quando a carne cresce, your spiritual ears get, os seus ouvidos espirituais diminuem. and you start listening your own E voice. você começa a ouvir a sua própria voz. The voice of your flesh, A voz da sua carne, the voice of the devil, a voz do diabo and the voice of the world. e a voz do mundo. And he decided to get apart, E ele decidiu se separar, trying to take some people from church. tentando até roubar algumas pessoas da igreja. And it's painful. E isso é doloroso. And I asked God, E eu what I pedi a did Deus: wrong? Deus, o que eu fiz de errado? And you confirmed to me something E o Senhor confirmou para mim algo last night. noite passada. You say, O Senhor disse: when you love someone, quando você ama alguém, you don't tell them what they want to hear. você não diz a eles o que eles querem ouvir. You tell them what is necessary. Você diz o que é necessário que eles ouçam. I loved him, E eu o amei, and I love him, eu o amei, and I always tell him what I thought it was necessary e eu for him. sempre disse a ele o que eu achei que era necessário para ele. If he couldn't understand that, Se ele não podia entender isso, he started listening his flesh, ele começou então a ouvir a sua and he própria made his carne. decisions. E ele tomou suas próprias decisões. Eu nunca ouvi I never heard uma pessoa someone que promove divisão, that promotes division, que não leva divisão para sua that casa. doesn't bring division to their own home also. Eu vi sempre I always saw aqueles que promovem divisão, people that promotes division, aqueles que se separam. the people that get separated, A separação está junto com the eles. separation is with them. Mais cedo ou mais tarde, Sooner or later, alguém vai separar com eles someone também. will get separated from them Porque aquilo also. que o homem semear, Because what the man sows, ele também vai he colher. also will reap. Como fazer How we can para do impedir alguém to avoid someone que está começando a fazer uma loucura como that is essa starting to do a crazy thing like a that, parar? to stop? O que você falaria What could you tell para alguém que está na to igreja, someone that is in church, cobiçando that is A unção, coveting the anointing, a vida the life, que aquele ministério que ele está that the ministry that vive. he has live, e que ele quer aquilo para and ele? that he wants that thing for him? O que você falaria para essa What could you pessoa? tell to this person? Para poupá-los To desse fardo que eles vão carregar no spare this futuro. person of this burden that they will carry in the future. I think what we have to do as a church members Eu acredito que o que nós temos que fazer como membros da igreja is be sure if the church that we are is our house. é garantir que a igreja onde nós estamos seja a nossa casa. It's important. Isso é muito importante. I always tell the people when they come for first time. Quando as pessoas vêm pela primeira vez, eu sempre digo a eles, They say, "Oh, I love the worship. eles falaram, não, eu amei o louvor, I love the message. eu amei a I mensagem, love the environment. eu amei o ambiente, People is so nice. as pessoas são tão legais, I feel the love of God. eu sinto o amor de Deus aqui, This is my church." essa agora é minha igreja. But I say to E them, eu digo a wait, eles, wait. espere, You don't decide where to congregate. você não decide aonde congregar, You have to ask God to show you where is your house. Você Which tem one is que- your house? pedir a Deus que te mostre aonde é a sua casa. You pray first, Você ora primeiro, and if God show you that e this is your house, se Deus te mostrar que essa é a sua you casa, have to unify your heart with Você the tem heart que- of the leader. unificar, conectar o seu coração com o coração do líder daquela igreja. His pain is going to be your pain. E a dor dele vai ser a sua dor.
His happiness is going to be your happiness. A felicidade dele vai ser a sua felicidade. His vision will be your vision. A visão dele vai ser a sua visão. His goals will be your goals. Os objetivos dele vão ser os seus objetivos. I think if we do that from the beginning, E eu penso que se nós fizermos isso desde o princípio, they can grow healthy eles podem crescer saudáveis. because they will hear the voice. Porque eles vão ouvir a voz They will feel like this is my house. e eles vão sentir, não, essa é a minha casa. That man of God or that woman of God is Esse my homem de father, Deus my ou essa mother. mulher de Deus é meu pai e a minha mãe. And I think there is going to be hard for the devil to get them a part of that road. E eu penso que se eles fizerem assim, vai ser então difícil para o diabo tirá-los nessa estrada. But if they don't do that, Mas se eles não fizerem isso, it's going to be easy vai ser fácil to make their own decisions by emotions. que eles tomem as suas próprias decisões By baseadas em no emoções for divine direction. e não por direcionamento divino. Eu vejo na Bíblia, I see in Bible, quando Deus falou com Abraão, when God spoke to Abraham, Abraão, sai da sua Abraham, parentela, leave your relatives, vai para a terra que eu te prometi. go to the land that I will show you. Ele mandou ele sair da He parentela. asked him to leave his relatives. E Abraão And Abraham cometeu o primeiro erro. committed the first sin. Ele levou Ló, He brought Lot, o sobrinho dele. his nephew. Isso foi um erro. This was a mistake Ló because Lot começou a ter sucesso started to be successful junto com Abraão. with Abraham, E ele começou a ter ovelhas. and he started to have sheep. O que eu já vi isso acontecer várias And I vezes. saw this happening several times. Quando a gente pega um Ló When we take a Lot, e ele começa a crescer and junto com a he gente, started to grow up with us, increase with us. e ele começa a separar as ovelhas. He started to separate the sheep. E ele vai separando essas And he ovelhas. go separating the sheep. Quando ele diz para And Abraão, when he said to Abraham, nós vamos separar. we will get separated. Eu já tenho ovelha grande. I have already some Eu estou muito good rico. sheep. I am already very rich. E eu vejo Ló And I can see Lot caminhando para Sodoma. walking to Sodom. Rico, Rich, caminhando para Sodoma. walking to Sodom. Rico, Rich, caminhando para Sodoma. walking to Sodom. Com muitas With ovelhas. so many sheep. Com todo o povo dele. All his people. Mas a bênção estava com But the Abraão. blessing was with Abraham. Abraão mandou ele escolher. Abraham asked him to Se você for para a choose. direita, If you go right, eu vou para a I esquerda. will go left. Porque para Abraão Because for Abraham, não fazia diferença. there was no difference. Deus era com God Abraão. was with Abraham. Então o preço que Abraão teve que Then pagar the price that Abraham needed to pay por ter levado Ló for having brought Lot é guerrear was to make war para salvar Ló. to save Lot. Então, Then talvez tenha alguém maybe there's someone dentro da igreja inside the church com o espírito de Absalão, with the spirit of Absalom, Wow. com rebeldia. with rebelliousness. E eu quero dizer isso para And I want você. to tell you, Cuidado. be careful O que você está fazendo? with what you are doing, Sabendo knowing que o que você vai that plantar, what you will plant, você vai you colher. will also reap. Não é assim? This is not like that. Quem causa divisão, Who causes division? a divisão jamais sai The da sua division casa. never aparts from his house. Nós estamos falando We are speaking da palavra de about Deus. the word of God. Então, Then, também em Dallas, also in nos Dallas, Estados Unidos, in USA, tem esse problema? there's also this problem, right? Everywhere. Em todo lugar. Everywhere. Em todo lugar. Nós só temos We only have que permanecer amando to keep loving. essas pessoas. We only need to Yes. be keeping loving these people. Yes. Agora me diz uma coisa. Now tell me something. A sua vinda da pastora Michele You and Pastor Stella é a primeira coming, vez de vocês no It's Brasil? your first time in Brazil, right? Yes, sir. Qual a impressão que você está levando Sim, do Brasil? senhor. Which impression are you bringing back Do with povo, you da from Brazil? igreja, do From the Aviva people, Brasil. From the church, from Aviva Brasil. I'm gonna answer that question Eu vou responder essa pergunta like this. assim. Before I come here Antes to de the eu vir studio, aqui pro estúdio, I was talking with the leaders of the church. eu my estava church, falando com os líderes da nossa igreja and I told them e eu disse a eles: what we are experiencing here o que nós is estamos vivendo aqui é supernatural. sobrenatural. And next year for Aviva 26, E ano que vem pro Aviva 2026, they have to be here. eles with têm que us. estar aqui também conosco. Because it's impossible to be in the environment Porque é impossível estar num ambiente where the Holy Spirit is moving around onde o Espírito Santo está se movendo and don't receive. e não receber. It's impossible. É impossível. You don't preach with your words. Você não prega com as suas palavras, You preach with your actions. você prega com as suas ações. And I think here and what I see in these 4 or 5 days, E eu penso e eu vejo que aqui durante esses 4, 5 dias,
the people from Brazil, from your church, As pessoas do Brasil e as pessoas da sua igreja, are preaching with their actions. elas estão pregando com as ações delas. We feel the love. Nós sentimos o amor. I can see the integrity of the people. Eu posso ver a integridade das I can pessoas. see the commitment that they have to serve. Eu posso ver o comprometimento que eles têm em servir. I'm impressed. E eu estou impressionado. And all the opportunity that I had to talk to them, E toda a oportunidade que eu tive de conversar com eles, I told them, take care of your pastor. eu disse a eles: cuide do seu pastor. Love your pastor. Ame o seu pastor. Probably I don't have a lot of experience, Provavelmente eu não tenho muita experiência, but thanks God I had the opportunity to travel quite a Mas- little bit. I travel a lot. mas eu já viajei muito. Eu tive a oportunidade de viajar muito. And I got the opportunity to meet a lot of pastors. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos pastores. And not everybody has the heart that you have. E não é todo mundo que tem o coração que o senhor tem. That's why I feel honor me and my wife É to por be isso part of this. que eu sinto honra, eu e minha esposa, de sermos participantes disso. And all I can say E is tudo que eu posso thank dizer é you, muito obrigado. and that you're doing an excellent job. E o for senhor the está kingdom. fazendo um trabalho excelente pelo reino. Foi muito bom It was so good estarmos juntos. to be together. E eu tenho certeza And I am sure que você que está vendo, that you that is watching, não veja só uma vez. you will not watch just Tem once. profundidade em tudo que nós falamos There is aqui. depth in everything that we said. Talvez você diz, eu sou empresário. Maybe you say, I am a businessman. Mas o que nós falamos aqui But what we said here serve para você works to também, you also. que é empresário, That is a businessman que lida com that pessoas. deals with people. Que Deus abençoe May vocês. God bless you. Falando da Palavra.